Bom dia, pessoal. A gente dá continuidade ao nosso assunto de ciências, né? Que são as algas, contido nos livros do 7º ano, né? Da parte em que vocês estão estudando, e vocês vão ver isso no primeiro, e se for para uma faculdade, né? Do ramo das ciências exatas, como biologia, vocês também vão estudar. Inclusive, eu tenho um ex-aluno aqui da escola pública, da escola Waldo Soares da Silva, que ele faz biologia marinha. É o amigo Su Anderson. Eu vou até mandar ele visualizar esse vídeo, né? Ele estuda na Universidade Federal Rural do Recife, né? Muito empenhado, muito, né, sábio. E de vez em quando eu sempre pergunto algo a ele, né, com relação à biologia marinha. As algas, elas se encontram, em sua grande maioria, no ambiente aquático, seja marinho, água salgada ou águas doces, rios e lagos. E uma pequena parte desses seres, eles se encontram em terra úmida, principalmente em alguns troncos de árvores. Essas algas se assemelham, algumas delas, a plantas, mas não são plantas, que até então, no passado, se acreditava que as algas eram plantas. Viu que eu coloquei aqui uma interrogação? São plantas? Não, elas não são plantas. Elas se enquadram no reino protista. A gente está estudando os protozoários, algas e protozoários, né, que se enquadram nesse conteúdo, né, do reino protista, das algas e protozoários. A gente diferencia ela de plantas por algumas particularidades, né, que elas não são plantas. Sabendo disso, a gente já identifica os tipos. Quais são os tipos de algas? Elas se dividem em dois: unicelulares e pluricelulares. Vocês estudaram isso em salas anteriores, a gente já deu uma revisada com relação aos tipos de seres vivos, né, formados de células. Todo ser vivo nasce, cresce, desenvolve, né, envelhece e morre, mas todo ser vivo é formado de célula. E existe também os seres unicelulares, formados por uma única célula. E os pluricelulares, formados por várias células. Esses aqui são mais complexos. E esses aqui, né, não deixa também de ser complexo. Apesar de ser simples, ele tem uma certa complexidade com relação à sua estrutura, tanto quanto esse, né? Então, as algas formadas por uma única célula e as formadas por várias células. Dentre esses grupos, eu destaquei para vocês, né, as que estão no livro, porque, por incrível que pareça, existe mais de 6.000 tipos de algas, né? As eugrenófitas é um grupo de algas também que contém aí no seu livro. Essa que está aí, dos 6.000 foram destacadas algumas. As pirrófitas. Essas está denominada aí no seu livro didático como dinoflagelados. Por que dino? No final da explicação com relação a isso eu vou mostrar a vocês, né, com uma pequena ilustração. E as bacilariófices. Essas particularidades com relação ao nome está relacionado à estrutura. Lembra que eu falei das dinoflagelados? Numa parte estudada microscopicamente, se observa algumas em formas de cilindro, ou em forma mais irregular, oval, e com flagelos, aquilo que parece o rabinho de um rato. Na linguagem científica é chamado flagelo. E esse tipo de alga, ela tem duas, por isso que as pirrófitas, elas são chamadas de dinoflagelados. A gente vai ver no nosso livro a respeito dessas aqui. E as bacilo, que têm a forma de bacilo, elas se apresentam nessa ilustração aqui. Existe até esses desenhozinhos no seu livro, né? Se você observar bem, elas podem se apresentar em formas de bacilo, né? E também pode se apresentar com flagelos, esses pequenos rabozinhos que tem um desenho aí no seu livro didático. Observe bem que as pluricelulares, elas têm uma certa complexibilidade, né? Tanto quanto essa aqui, mas elas têm mais informações.
Nesse grupo, no seu livro didático, das milhares que existem, né, a gente tem a clorofceia, de coloração, já sabe, né, devido à clorofila, verdes. E tem as fiofceias, pardas. E você tem as rodofícias, avermelhadas, né? Algumas dessas aqui são utilizadas, né, no dia a dia das pessoas, e poucas pessoas sabem. Por exemplo, essas diploras avermelhadas, né, algumas são utilizadas em cosméticos, algumas são tóxicas, como as ondas vermelhas, as marés vermelhas, como assim é denominada. Então, quando chegar a uma sorveteria, alguns recheios, você já subentende-se que eles podem ter origem nas algas. Voltando para as estruturas delas, são variadas de acordo com a denominação, de acordo com o tipo desse mundo fantástico, é o mundo das águas. E invisível a olho nu, a gente consegue enxergar quando eles estão em grande quantidade, aos milhares. Então, a particularidade infinita, né, ou seja, pequeníssima dessas estruturas, no seu todo, faz com que eu tenha uma visão. Alguém aí já foi a um sítio do tio, do avô, ou em alguma área rural e viu uma água de açude já antiga ali esverdeada, que não seja as baronesas, crescente quantidade de musgo, se for água esverdeada, bem esverdeada, está se tratando de um tipo de alga. Aquelas algas bioluminescências que eu postei aí para vocês no vídeo, elas também são vistas a olho nu quando elas estão num aglomerado gigante de milhões de milhões de milhões de milhões delas, né? Então é um mundo infinito, é um mundo de grande quantidade, infinito assim por se dizer, né? Porque elas detêm uma determinada área de dominação, principalmente em oceanos, mares, rios e lagos, e uma pouca quantidade delas existente na área terrestre. Então, eu tenho esses 3 grupos que está no seu livro, que são as unicelulares, e tenho esses 3 grupos que são as pluricelulares, que estão no seu livro. Veja só, com relação à reprodução dessas algas, elas se reproduzem de 2 formas. Primeiro, a reprodução sexuada, que é com a troca de gametas. Isso, né, é muito interessante, que você já vem estudando isso desde o 4º, 5º ano, né, os processos de reprodução dos seres vivos, e principalmente no 5º, 6º e 7º ano, vai dar continuidade até chegar no 8º ano, que é a reprodução do ser humano. Você vai estudar esse tipo de reprodução. E nós nos reproduzimos por reprodução sexuada, troca de células, ou seja, de gametas às células sexuais. No caso das algas, elas também fazem esse processo de trocas, né? Essas trocas dessas gametas, né? Essas particularidades da reprodução sexuada. A outra parte que nos interessa, que nós vamos nos aprofundar aí quando fizermos lá a nossa leitura, é a reprodução assexuada, né? Da reprodução sexuada, a troca dos gametas, e a reprodução assexuada. Primeira parte dessas é a bipartição. Vamos supor que eu pegue uma alga e vá partir ela. Acontece isso com a pranária, viu? A pranária é um ser interessante. Ele também faz um processo de reprodução, é chamado alien no mundo da ciência. Se eu partir uma pranária, ela vai originar 2. Se eu partir ela em 3, ela vai originar 3. Mas não é bem assim, porque são seres unicelulares, microscopicamente falando, mas elas se partem. Elas vão crescendo na medida e se partem por si só. Não é que eu vá partir, entendeu isso? Aí quando ela se parte, ela dá origem a um novo ser com o mesmo código genético. Não há uma variabilidade genética disso. Há na reprodução sexuada a troca desse material genético mais rico, né? Com relação a isso, ela vai dar origem à célula-mãe. Unicamente assim, na bipartição, ou seja, uma célula vai se partir e dar origem a outra água, principalmente no caso das unicelulares, né? Aqui está uma alga, aí ela vai se partir
e ela forma duas algas. De duas formam 4, de 4 formam 8, de 8, 16 e assim por diante. Por isso que é um mundo infinito delas, quando elas aparecem naquelas grandes quantidades. A outra parte é a fragmentação. De uma alga se sai uma parte e origina outra nova, né? Isso é interessante, porque as esponjas também, elas fazem esse processo de fragmentação. Não é parecido com aquele processo da estrela do mar, que parte, ela faz o processo de regeneração. Aqui, de uma alga, ela parte uma pequena parte dela e origina, né, um novo ser. Esse processo é chamado de fragmentação. Um fragmento dela dá origem à nova alga. E a outra é a zoosporia. Veja só. Nesse processo, ela libera um material genético, uma pequena célula, que vai procurar um local propício para dali dar origem à nova alga. Então, na reprodução sexuada, a troca de gametas, e a reprodução assexuada que se apresenta em 3 tipos, né? Bipartição, fragmentação e zoosporia. Ou seja, esses processos fazem com que essa espécie dê continuidade. O que eu destaquei aqui para vocês logo no início foi a importância das algas. Ela tem uma importância fundamental, que alguns seres se alimentam, né, de algas. Os pâncreatos, eles também são importantes nos oceanos. Eles produzem o seu alimento e outros não. Por isso que são chamados de seres heterotróficos e autotróficos. Vocês vão fazer uma pesquisa em relação a isso. Veja só, a importância delas, tanto para o reino animal e vegetal, é gigante. Apesar de não ser vegetal, né? Ela provoca também um certo equilíbrio. E desequilíbrio também. Em áreas poluídas, em grande quantidade, acontece o fenômeno das marés vermelhas, né? Quem passou aqui uma vez no rio Sirinhaém, não sei se alguém da Barra, o pai ou a mãe já observou, o rio estava avermelhado, com uma grande quantidade de poluentes e uma grande quantidade de algas, principalmente vermelhas, pequenininhas, mas estava lá junto ao musgo, né? Isso é visível, é chamado de estudo do meio. Então, a importância delas, vocês encontram elas em lojas de material de construção, porque algumas dessas algas, elas têm uma certa carapaça, se você fez a leitura, você viu, com sílica. Sílica é um material silício contido ali, que também contém rochas, e também é utilizado em lixas, né? Que os carpinteiros usam, alguma lixa específica também, de unha, é utilizado em algumas dessas específicas. É utilizado também na indústria de cosméticos, né? Principalmente material de beleza. Também é utilizado em remédios, na área da medicina. A importância dela é vasta, que está desde a indústria alimentícia, quando for a sorveteria, como eu já falei em aula anterior, até em adubação. Olha, eu trouxe aqui uns exemplos para vocês. Observe que essa aqui é uma alga parda. É uma alga não, são várias, né, ou milhares delas em decomposição. Essas algas pardas aqui foram encontradas no Mar do Norte. Aí você pergunta, o professor, parece petróleo. Como é que o senhor tem isso? Né? É porque é muito caro você comprar um vidro grande, fazer até aqui a propaganda, o Ciacrop. Ele é utilizado como fertilizantes e adubação de plantas, principalmente adubação foliar, né? É do Mar do Norte, é vendido em casas de orquídeas e por ser muito caro, um colega compra e passa fracionado para a gente. Um pequeno ml desse dá 2 litros, a gente dissolve. É bastante pegajoso e não cai, porque parece óleo de petróleo, mas são algas, né? Aqui em forma de adubo líquido. E a gente faz com 1 ml, 2 litros de adubo. Para que esse adubo? Observe bem que aqui na minha casa eu tenho orquídeas. Aí o nome desse estudo que eu estou fazendo com vocês é estudo do meio. Eu conheço alguns produtos e pratico em casa essa utilização do produto e mostro para vocês. Tá vendo aqui, ó? A floração. E se você observar bem, existe um enraizamento aqui, ó. Esse enraizamento é propiciado pelo adubo Ciacrop. Se você botar em grande quantidade, vai queimar. Por isso que se tem 1 ml para cada 1 ou 2 litros. E faz um processo de adubação. A folha fica viçosa,
tá vendo? Muito, né? Rígida, a floração e o enraizamento. É interessante esse processo porque na natureza uma orquídea para florar dura muito tempo, dependendo da condição climática. E com essa adubação, ela consegue absorver os nutrientes ricos contidos nessas algas. Olha só o enraizamento dessa outra orquídea aqui, ó. Tá vendo? Todas elas são catalogadas, tudo. E eu utilizo algas em casa. Caríssimo, viu? A gente compra, mas passa um ano uma grande quantidade dessa, porque a gente não aplica direto, aplica uma vez a cada 6 meses, borrifando na planta. E é um alimento poderoso. Você também encontra esse tipo de algas trituradas. Isso aqui é da indústria alimentícia, tá vendo? Aqui é alga em pó. Tá vendo? O nome dessa aqui é HH, tá vendo? Algas trituradas em pó. É utilizado na indústria do cosmético, né? E alimentícia também. Então, existe uma infinidade de importância desses seres no nosso planeta, principalmente para o ser humano, não só para o meio ambiente, mas para o nosso, né? E eu utilizo alguns produtos aqui em casa à base de algas. Você também. Se sua mãe compra algum recheio, né, para sorvete, se você vai à sorveteria, feito eu disse a vocês, vocês utilizam algas. E inclusive produtos de beleza de diversas marcas, Boticário, se você vê Natura, alguns deles são à base também de algas. Então, é um mundo infinito, cheios de possibilidades e repletos de informações, apesar de ser unicelulares, formados por uma única célula, e pluricelulares, formados por várias células. Vamos para a parte agora que compete a gente do livro com relação a essas informações.